Olá, tudo bom, gente querida do canal Quase Bem, gente querida da Pós TV 247. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Nossa Senhora, o ano acabando. É uma... Opa, tendo um retorno aqui. Espera aí que eu vou tirar. Já tirei o retorno. Então, hoje é uma aula extra do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. Nosso curso acontece ao vivo, né? Então, hoje é terça-feira, 15 de dezembro, 5 horas da tarde. Nosso curso, em geral, acontece quartas-feiras, às 5 da tarde. A retransmissão sempre no dia seguinte de madrugada, na Pós TV 247. É que teve uma das aulas do curso, ela não aconteceu porque faltou a luz em Juiz de Fora, faltou luz em Juiz de Fora e a gente não conseguiu fazer, então encavalou. Né? Nesta quarta já tinha uma programação de uma aula sobre a espiritualidade do cinema oriental, baseado num filme lindíssimo, que o Faustino vai fazer com o Rodrigo Petroni. Então, acontece nesta quarta-feira, Paz e Bem, quinta-feira, Pós TV 247. E então, hoje, a gente marcou a última aula do mini curso sobre João da Cruz. Ok? João da Cruz. Só que o Faustino, nossa, Faustino, a figura, está nesse processo aí de recuperação do transplante de medula, então ainda tem a demanda de muitos exames, ele faz muitos exames. E acabou sendo marcado de última hora um exame que está acontecendo nesse instante exato. Então, o Faustino não veio para a aula, não virá para a aula hoje, mas escalou, vocês vão conhecer e vão gostar demais, escalou um aluno dele. Convidou, né? Escalar é um pouquinho, é outra coisa, mas ele convidou um aluno dele do curso que foi aluno do doutorado dele, que é o professor Carlos Frederico Barbosa de Souza. Adorei o nome dele, Carlos Frederico Barbosa de Souza, imponente. Ele é professor da PUC, em Belo Horizonte, é um especialista em João da Cruz. Por sinal, a tese dele, que é sobre a mística do coração de João da Cruz e Ibn Arabi. Ibn Arabi é outro bem conhecido aqui da turma do curso do Faustino, a gente já teve várias aulas sobre ele. Então, a tese dele, a mística do coração em João da Cruz e Ibn Arabi, ganhou o prêmio da SOTER, que é a Sociedade de Teologia Brasileira, realmente é um prêmio muito importante no país, e ela foi publicada pela Paulinas em 2010. Então, hoje, o Carlos é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na PUC Minas Gerais. Deixa eu chamar ele aqui para a sala de aula. Carlos, como está você? Tudo bom? Ei, Mauro, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui com você. Tá eu já te conhecia de ver os programas, ver as aulas, né? Já assisti várias do Faustino aí e você, né? Mas agora nós interagimos juntos também. Vai ser ótimo, muito bom. Faustino fala muito bem de você, então já chegou muito bem apresentado. Muito bem apresentado. Então, foram 10 anos de orientação com ele, tanto mestrado quanto doutorado, né? Pois é, imagino que coisa rica, claro. Né? Sim, complexa. Sim. Essa orientação com o Faustino realmente deve ter sido uma jornada sensacional. Mesmo porque o Faustino é alguém que não fecha, só abre. Sim, né? sim. Só sim. abre, sempre abre, né? Muito legal. Que bom. Muito, muito alegre com a tua presença aqui. Deixa eu saudar a comunidade que está chegando aqui para a nossa transmissão. A Elisa Mendonça, está aqui um canal especialista. Né? Boa tarde, Flores da Manhã e de todas as tardes. Boa tarde para você também, Flor da Manhã, Flor da Tarde. Elisa Mendonça, ela diz aqui, que só amar é já meu exercício. Divino esse perceber, vivenciar e ser. Elisa Bortoli, lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Regina Parenza, Eliane Silva, também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em peso aqui hoje. Elienar, esse eu não conheço, Elienar Dantas de Miranda. Deve ser aluno do Carlos Frederico. Há vários alunos do Carlos Frederico que vão assistir a aula hoje aqui. Deixa me ver aqui. O Elianar está falando de São Paulo, capital. Então, acho que não é, não. Não, não é, não. Não é, não. Elianar é a turma de Belzonte. Será a turma da aula aqui.
Elisa Mendonça está dizendo. Está escalado pelo Faustino, já está aprovado, uai. Ivani Dantas Pimentel, mandando boa tarde também, de São Paulo. Luiz Fernando, por aqui, o Luiz, de Curitiba, Luiz Fernando, me formei em teologia na PUC, Paraná. É de muita importância esse canal, tem me ajudado muito em meu aprendizado. Abraço a vocês, um abração também em você. Cleide dos Santos, falando de Serra, no Espírito Santo. O Elienar, desculpa, eu te chamei de Elienar. É a Elienar, dizendo, não sou aluna. Não é aluna lá do curso do Carlos Frederico, mas já é aluna aqui do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. Esta é a aula de número 73 do curso de Faustino Teixeira. Então, é uma jornada realmente longa que a gente vem fazendo. Amanhã, quarta-feira, dia 16 de dezembro, é a última aula do ano e a gente retoma a partir de fevereiro. O padre Crisanto, da Diocese de Mossoró, Rio Grande do Norte, muito bem chegado. O Patrício Alexandre, mandando muito bem-vindo. A Heloísa Bertoli, dando saudação para Elianar, que chegou aqui. O Patrício Alexandre, de Campina Grande, na Paraíba. O pessoal vai juntando na sala de aula. Tá bom, Carlos Frederico? É um encontro. Sim. Vocês têm tido agora também a jornada do encontro por remoto, internet, né? As aulas são virtuais, né? São todas à distância, sim. Virou todo mundo especialista em live. Virou. Legal. Então, não tem outro jeito. As pessoas aqui estão comentando. Amanhã, quem quiser assistir, então, o filme que vai basear o encontro da última aula do ano do Faustino será A Partida, um filme japonês ganhador do Oscar. Eu garanto, eu já vi umas 10 vezes. É belíssimo esse filme, sim. Também? Maravilhoso. Sim. Uma das trilhas sonoras mais emocionantes da história do cinema e é fantástico. Bom, Carlos Frederico, a classe está toda reunida aqui para te ouvir falar, então, de João da Cruz. Tá bom, Mauro. Você fique à vontade, né, para entrar. A gente vai fazer um bate-papo, né? Eu agradeço de antemão essa possibilidade de vir aqui. Agradeço ao Faustino e torço por ele nesse exame, né? O Faustino é uma presença sempre querida na minha formação e me marcou muito. E ainda o considero como meu grande mestre aí na introdução aos estudos da mística comparada, né? Devo muito a ele. Ele, por sinal, eu sei que ele cita muito Lucy Lopes Baralt, foi a pessoa que me inspirou na minha tese de doutorado, e ele fala que fui eu que apresentei ela para ele, mas, na verdade, foi o contrário, ele que me apresentou ela e não se lembra, né? Quando eu estava já iniciando o meu mestrado, ele me falou dela, porém, o que eu fiz é que eu fui muito mais rápido e comprei os livros dela antes dele. E aí já levei os livros para ela, e a partir dos livros, aí ele teve um primeiro contato, mas foi ele que me apresentou ela, eu nunca tinha ouvido falar nela. E ela foi depois também uma grande inspiração, tem contato com ela atualmente ainda, né? Foi uma grande inspiração, junto com o Faustino, inclusive para essa leitura que eu faço de João da Cruz. Eu sei que o Faustino a cita muito, e ela faz toda uma leitura a partir do sufismo, em diálogo com o sufismo, que caracteriza também um pouco o meu trabalho, né? Daí a minha tese, eu queria mostrá-la, que saiu em livro, né? Infelizmente está esgotado, os últimos 10 exemplares estão comigo em casa. Você pode mostrar de novo para a gente ver? Posso. Ele agora está praticamente esgotado. Pode ser que nas Paulinas exista 1 ou 2 exemplares. Eu tenho ainda 10 que eu comprei já para finalizar, porque nos meus cursos, muitas vezes, eu vendo ou passo adiante, né? Talvez seja possível encontrar lá na estante virtual, né? No Sebos. Na estante virtual, sim, é possível, legal, né? Legal. Comigo também, né? Se alguém se interessar, eu devo lançar em Kindle, mas aí eu queria fazer uma revisão, ainda não fiz, não tive tempo, mas quando eu tiver, provavelmente eu farei o lançamento em Kindle com alguma ampliação em Kindle, e-book, alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso aqui foi o fruto do meu doutorado, que é justamente uma comparação com o Ibn Arabi, né? Então, toda essa influência da leitura sufi, né? Todo o meu contato com o sufismo veio muito mediado pelo próprio Faustino, né? Então, é uma pessoa a quem eu devo muito, além da admiração, devo muito pela iniciação aí nesse meu percurso, né?
Tá bom, eu tinha pensado, como eu não acompanhei as outras aulas do Faustino, né? Eu não sei em que medida ele abordou. Me parece que ele fez toda uma introdução, inclusive parte histórica. Isso eu não vou falar tanto do cântico, tá? Mas eu vou começar falando do cântico. Ele me pediu que falasse mais da parte final do cântico, a partir da estrofe 22, o cântico, no cântico B, na sua segunda redação. Ele tem duas redações, né? O cântico A, e esse semestre eu dei um curso mais focado um pouquinho no cântico A, né? Que é a primeira redação, porque o meu foco era tentar captar um pouco o que foi a experiência mística de João da Cruz. Sobretudo as 31 estrofes escritas no cárcere de Toledo, ele ficou preso 9 meses, e a sua poesia tem de primeira mão a sua experiência mística, propriamente dita. Depois, num processo aí mais longo, ele vai ampliando as estrofes, chega a 39, comenta, e mais tarde ele revê, então isso é chamado Cântico A, né? Eu tenho essa redação somente em espanhol. Depois ele faz o comentário no Cântico B, né? Ele retoma alguns anos depois, né? Eu tenho a minha edição aqui. Esses dias eu encontrei essa edição sendo vendida novinha. Tá? Aqui, ela... Quem persegue João da Cruz tem esse livro aqui, essa edição. Tem. Ele foi pela Vozes Edições Carmelitanas, né? O meu é de 1985, né? Uau! Eu tinha meus 18, 19 anos quando eu comecei a ter contato com João da Cruz, e a partir daí João da Cruz tem sido uma presença muito forte na minha vida, né? Ontem foi o dia dedicado a ele no catolicismo, né? Dia de São João da Cruz. Um dia tão corrido que eu não consegui ler muita coisa sobre ele. Eu gosto de, nessas datas marcantes, de ler alguma coisa, né? Meditar alguma coisa a partir deles. Hoje, até antes do Faustino falar, eu estava aproveitando e lendo alguma coisinha, né, para alimentar o contato. Mas o meu contato com João da Cruz ele foi muito interessante. Com 17 anos ainda, minha mãe ia assistir uns retiros com Inácio Larrañaga. Eu sou do estado do Rio, ali os maristas têm uma casa de retiro ali no interior do estado, e eu ia levar com meu pai, eu levava minha mãe, ficava lá ouvindo, e foi a primeira vez que eu ouvi falar em João da Cruz. E já iniciando o meu curso superior de filosofia, né, fui para uma cidade grande, né, que tinha uma livraria melhor, eu comprei essas obras completas de João da Cruz. Na verdade eu comprei em 1984, né, eu ainda não tinha 20 anos, né, e não foi o Cântico a primeira obra que me chamou a atenção, João da Cruz, foi sobretudo o livro da Noite Escura, um livro que me acompanha há muito tempo, inclusive, né, um livro ao qual eu me dedico, inclusive, mais, né, e a todo momento que eu quero me dedicar mais, sobretudo ao que o Faustino me pediu que falasse, que é o processo de união mística, né. Eu tenho trabalhado muito mais o processo de noite, de purificação, né, no que o João da Cruz elabora como etapas do processo de desenvolvimento místico, né, um período mais purgativo, iluminativo e um período unitivo. Então, hoje eu vou tentar, já mais para o final, falar mais da parte unitiva. E, no momento, eu estou tentando fazer um trabalho, estou até com uma perspectiva vou tentar isso, vou apresentar ao CNPq um projeto de pós-doutorado, que é aplicar esses estágios de João da Cruz na questão dos cuidados paliativos, no processo de desenvolvimento espiritual, no processo de terminalidade, no processo de adoecimento mais grave, né? Que é o que é a minha intenção. Em que medida João da Cruz pode ser uma palavra para quem trabalha com a saúde, para quem vive processos de saúde de um adoecimento mais grave, pelo menos, né? Então, é o que eu estou querendo caminhar aí, vamos ver em que medida eu consigo fazer isso. Mas, pensando um pouquinho em João da Cruz, eu queria, assim, fazer um certo percurso, né, só para eu ter um chão de onde pisar para falar para vocês, né. Acho que o Canto Espiritual é a grande obra de João da Cruz, né. Ele tem 4 grandes obras, e o Cântico Espiritual, dos seus grandes escritos, né, porque ele tem escritos menores, ele tem escritos poéticos, né, ele tem cartas, né, mas das suas grandes obras é talvez a de maior expressão, maior envergadura, em que ele tenta fazer uma grande síntese da vida místico-espiritual, né? Na Chama Viva de Amor, ele faz uma síntese mais voltada aí
para o processo de união místico propriamente dito, embora ele também fale de noite, tudo. Na noite ele foca na noite, né? Sobretudo a noite nas suas várias dimensões. Na subida ele também fala um pouco de noite, mas sobretudo da ação humana de se preparar para entrar nesse caminho de subir o monte, né? E no cântico espiritual ele tenta dar uma abordagem em todo esse processo. O cântico A é mais devedor da sua experiência e o cântico B, né, a sua segunda redação, ele organiza essa experiência para ela ficar mais coerente entre essas etapas da vida mística. Apesar disso, ele ainda mantém algumas incoerências, né? Hoje eu vou começar a falar a partir da estrofe 22, mas em algum outro momento ele coloca que a união mística acontece em outra estrofe. Mas é coisa que acontece dentro do seu processo e acabou passando, né? Mas nós vamos trabalhar aqui como se a estrofe 22 realmente fosse estrofe que inaugura esse momento de união mística, né? O que eu acho muito bonito no cântico espiritual, eu estou estudando Atar também, e me lembro aqui, eu assisti a aula do Faustino aí com você, Mauro, sobre o Atar, sobre a linguagem dos pássaros. Estou com uma orientanda que está estudando a linguagem dos pássaros aí, em comparação com as moradas de Santa Teresa, né? A motivação do cântico espiritual, o que move a pessoa ou a alma no seu percurso, é a mesma coisa dos pássaros, lá na linguagem dos pássaros do Atar, né? Que é o amor, né? Tudo, de alguma maneira, está marcado pelo amor e segue o ritmo do amor, e é o amor que possibilita viver essa jornada. Quer dizer, de alguma maneira, muita gente insiste muito no lado negativo de João da Cruz, o doutor do nada, essas coisas, que também estão nele. Claro, a gente não pode negar, acho que dentro da lógica dele, o elemento de uma certa mortificação, de um certo morrer, como no sufismo também vai falar da expressão da aniquilação, do faná, se você vai para o budismo, idem, né? São típicos das expressões místicas, algo deve morrer, para algo nascer de alguma maneira, ou para algo se expressar de alguma maneira, né? Então, somente o amor é que é a energia que consegue fazer qualquer pessoa a superar todas essas barreiras que são de uma ordem muito grande. Se eu pensar os cuidados paliativos, outro dia eu estava ouvindo uma palestra com uma médica aí de São Paulo, que ela falava, às vezes o processo de adoecimento movimenta um aporte na vida das pessoas de uma série de questões muitas vezes não pensadas, né? Então, o processo místico ele é muito parecido, porque ele traz na vivência das pessoas elementos que muitas vezes passam desapercebidos ou passam pela vida e, de repente, quando você vive certas coisas, é como se mexesse profundamente na vida. E mexer profundamente nunca é fácil para ninguém, né? Nunca é fácil para nenhum de nós. Crescer na vida nunca é fácil, amadurecer nunca é fácil. E somente é o amor que é a grande questão. E o amor vai ter o cume nessa obra de João da Cruz, sobretudo na união mística, né? No que ele chama de matrimônio espiritual. Né? Então ele vai falar em noivado, desposório espiritual, mais ou menos das canções 12, um pouco na 11, até a 22, 23, mais ou menos, 21, 22, 23, né? Mas na 22 também a gente já pode, de alguma maneira, ele fala isso, inclusive, já pode entender que ele está falando aí do matrimônio. A mesma linguagem que ele usa, Teresa usa também, tá? É uma linguagem comum da época, muito presente na mística espanhola da época, tá? De matriz muito influenciada pelos franciscanos, inclusive. Né? Teresa leu o Terceiro Abecedário, de Francisco de Osuna, foi o grande livro que a introduziu numa certa experiência orante, né? Que era de um franciscano. Né? Então, essa mística, né, tem uma grande força, uma grande marca nesses dois, Francisco, João da Cruz e Teresa, que eram pessoas de uma proximidade muito grande. Né? João da Cruz não foi amigo de Teresa como Graciano foi. Graciano foi o grande, apesar de ela poder ser mãe dele, né, foi um grande encontro dela, afetuoso, né? Mas João da Cruz é como um pai que, de alguma maneira, a ensina, mas também aprende muito dela. Né? Teresa é que, de alguma maneira, o mantém no Carmelo e ensina a ele um certo estilo, um certo jeito de ser, que o marca profundamente a ponto dele desistir de ir para Cartucha e, em 1568, funda o Convento dos Frades. Fez agora, foi dia 28 de novembro, 500 e
e pouco, tem que fazer a conta, né? 500 e poucos anos dessa fundação lá em Duruelo, na Espanha, né? Então, a temática central que João da Cruz quer abordar, então, nesse livro, no Canto Espiritual, ele diz que ele não quer falar muito dos principiantes, ele até fala, mas ele diz que não quer falar muito porque já tem muita obra sobre esse assunto. Ele quer focar na maturidade espiritual. E o grande elemento da maturidade, o desposório espiritual já é um grande sinal de maturidade, é um grande sinal de intimidade com Deus, né, dentro do processo aí, mas não tão grande quanto o matrimônio. Então, grande foco, né, se nós pensarmos o cântico espiritual como 22, a estrofe 22 até a 40, né, são 18 estrofes, quase a metade ele está falando de matrimônio espiritual. Então, e se formos para a chama viva de amor, né, a obra toda está muito focada nessa perspectiva do matrimônio espiritual, né? Mas vamos um pouquinho adiante, né? Carlos. Sim, Mauro. Só então, para avisar todo mundo, a gente tem, como nas outras aulas, na descrição do vídeo tem as estrofes de 22 a 40. Se você quiser voltar nas outras aulas, na descrição de cada vídeo tem as estrofes referidas. Mas é só ir no Google, se você não quiser comprar, vai no Google, digita Cântico Espiritual João da Cruz, vai aparecer tanto em português quanto em espanhol para você ler. Tá? Então, sim, ótimo. A estrofe 22, a que o Carlos está se referindo tanto, diz assim: entrou, enfim, a esposa no horto ameno por ela desejado, e a seu sabor repousa o colo reclinado, sobre os braços dulcíssimos do amado. Essa é a estrofe 22, da qual o Carlos veio se referindo até agora. Ela já está aí, Mauro, porque eu não vejo. Ela já está na tela. Ela está na descrição do vídeo, mas eu vou colocar, inclusive, na tela aqui, para todo mundo. Ah, não, tá, ótimo. Tá, só para eu saber o que as pessoas estão vendo também. Tá. Então, foi ótimo você ter lido. Quando eu falo estrofe 22, é essa, né? O Mauro leu. Depois eu vou retomar, eu vou ler algumas partes, tá? Eu estou achando como um melhor recurso a gente lendo. Não dá para ler as 18 estrofes e comentar, mas pelo menos ler algumas partes e fazer algum tipo de comentário. Eu acho que pode ser interessante, né? Eu gosto muito do cântico espiritual no seguinte aspecto, né? Ele, de alguma maneira, ele é a primeira... João da Cruz tem outros poemas anteriores ao cântico e também tem poemas que nasceram no próprio Cárcere de Toledo, como A Fonte, que no que nós chamamos A Fonte, né? O nome que ele dá é outro. É um poema muito bonito. Raul Seixas tem uma música, né, que eu não me lembro como chama, mas que também tem a ver com essa fonte, tem a ver com esse poema, né? Então ele tem alguma outra produção anterior, mas eu gosto muito de pensar que o Cântico Espiritual é um poema fundador na vida, poema e depois a obra, mais tarde, né? O comentário, a prosa, é um poema fundador na vida de João da Cruz, no sentido de que marca um novo nascimento dele. Quer dizer, João da Cruz já era uma pessoa, né, com uma mística muito profunda, uma pessoa interessante, mas tem um João da Cruz antes e um João da Cruz depois da experiência do cárcere. Apesar de toda a dor e fragilização humana que esse cárcere gera nele, né, quando ele sai de lá, ele fica 3 meses se tratando, isolado e escondido, porque corria risco de ser preso novamente, né, mas 3 meses para se recuperar, e há quem diga que boa parte da sua morte jovem, ele morre com 49 anos em Úbeda, na Espanha, estava se preparando já para vir para o México como missionário. Na verdade, era um isolamento que estavam fazendo a ele, manda para longe para parar de incomodar, né? E porque ele se posicionou muito claramente contra algumas situações, né? Marcou princípio, marcou, né, sua posição e não agradou a muita gente com isso, né? E aí ele morre, mas parte dessa morte deve ser atribuída pelas carências que ele passou na sua infância, um menino pobre, passou necessidades alimentares, inclusive, né? E o período do cárcere que o desgastou muito, né, fisicamente, inclusive. Então, nesse momento de um grande desgaste físico, de um grande impacto corporal, psicológico, nasce um místico, né? Embora não fosse, já fosse, né? Mas nasce um místico com uma qualidade enorme e, ao mesmo tempo,
nasce um místico com uma capacidade simbólica de se expressar, que foi o que deu condições de ele enfrentar uma situação daquele cárcere de tanta reclusão, né? Às vezes a gente reclama da pandemia, que nos deixa meio reclusos, né? E realmente gera impactos em nós, mas eu estou recluso, mas eu saio do quarto, eu abro a janela, né? João da Cruz não tinha nem isso, né? Passou necessidade de alimentar, passou necessidade de frio. Toledo é uma cidade... Hoje não existe mais esse cárcere, há um lugar lá que é um muro, que se acredita que foi por ali que ele fugiu, o que mostra também que não era um cara passivinho, que aceita tudo, né? Em algum momento ele falou, se eu ficar aqui eu vou morrer, e foge, né? E que, de alguma maneira, também toda essa linguagem do fugir, tudo está muito presente, sobretudo na noite escura, mas não deixa de estar presente no cântico também, né? E Toledo no verão faz muito calor, de 40 graus, é infernal. Eu morei na Espanha um tempo, vivi esse calor lá, e ao mesmo tempo no inverno neva, temperatura abaixo de zero, e ele sem as roupas dele, sem possibilidade de ler uma Bíblia, ler a liturgia das horas, rezar, sem possibilidade de escrever uma pessoa, né? Então, em todo caso, e uma coisa que é muito interessante, tem um autor espanhol já falecido, Federico Ruiz, que tem uma obra em português que eu aconselho muito também para quem tiver interesse. Estou até procurando aqui na minha estante, mas acho que eu não vou achar agora, não. Como Faustino, minhas coisas de João da Cruz ficam aqui em cima, João da Cruz e Teresa, né? Que é João da Cruz, Místico e Mestre, se eu não me engano é esse título, tá? Não é dessa obra que eu estou citando, não. Mas ele diz assim, em condições de estreitamento, obscuridade, paralisia ou dor repugnante, em uma tumba, João da Cruz, né, compôs o poema com maior sensação de espaço amplo, paisagem, movimento, perfume da poesia espanhola. Então, quer dizer, somente uma pessoa que viveu esse momento com uma capacidade muito grande, criativa, né, consegue ali, sem sentir um odor, falar de perfume, né? Num espaço recluso, que era uma cela de 1,5 m por né? Quer dizer, nem 5 metros quadrados, com uma janelinha pequena apenas, né, sem muita luz, vai falar de luz, vai falar de árvores, vai falar de rouxinol, vai falar, quer dizer, todo o universo da natureza que, de alguma maneira, estava dentro dele, de alguma maneira, marca sua psique, marca seu psiquismo, marca sua espiritualidade, e nasce ali. Nasce, floresce, né, e dá os frutos que são essa obra dele. O que demonstra uma personalidade riquíssima, e é justamente isso que torna possível com que ele não se desestruture num momento como esse, né? Acho interessante também que no cântico espiritual a gente pode identificar assim, dois caminhos, dois movimentos no caminho, né? Um movimento para fora, todo um olhar para a natureza, que lá na estrofe 3 ele, de alguma maneira, diz que não vai colher as flores, mas lá na frente, se eu não me engano, na estrofe 24, 25, ele vai falar em flor, 24, leito florido, né? Então, quer dizer, tem todo o movimento para fora, mas tem todo o movimento para dentro. Então, é uma mística da interioridade, né? Uma mística esponsal, do amor esponsal, em que ele assume, inclusive, uma voz feminina, ele é a amada, né? Ele é a esposa que quer se encontrar com seu esposo, com seu amado, embora em nenhum momento na poesia, né, no poema, ele fale em Deus ou ele fale em Jesus, em nenhum momento. Tá? Ele usa uma série de metáforas de outra ordem. Nos comentários, sim, na prosa, ele vai expressar isso mais claramente, toda a sua visão, inclusive teológica, né? Em algum momento, engessa um pouco a leitura, mas ele mesmo, no seu próprio prólogo do Cântico Espiritual, ele fala que ele não é a única interpretação desses poemas que nasceram em momentos de inteligência mística, então nascem em momentos do que ele considera uma inspiração, né? Mas ele acha que é possível uma série de interpretações, e realmente, né, com as teorias modernas aí da literatura, da recepção do texto, do Paul Ricoeur, quer dizer, de alguma maneira o poema é para nós, de alguma maneira a gente constrói esse poema também, ou participa desse poema na medida que entra na experiência dele, né? Observação, você fez referência ao nosso Raul Seixas, tá aqui. Sim. Aqui tá embaixo, aqui a música é Água Viva. Isso. A música do Raul Seixas. E aqui uma palhinha do Raul Seixas, não podemos tocar, senão o YouTube nos mata por conta de direitos autorais, mas ele diz,
Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Isso. Nessa fonte está escondido o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha, que desce pela montanha, e aí segue Raul Seixas, inspiradíssimo por João da Cruz. Né? Eu estava com a expectativa que você achasse mesmo, Mauro. Pena que não pode ouvir, porque é belíssimo, mas como você viu, dá uma pesquisa aí no Google, você acha. Né? Eu achei assim também. Né? Alguém comentou, eu fui, procurei, muito bem cantado, né? Muito bem cantado pelo Raul Seixas, né? Muito inspirado também. E eu acho que a gente não pode, né? Fico pensando, a Clarice Lispector, né? Esses dias fez 100 anos do nascimento dela, se não me engano, né? Ou está fazendo essa semana. Quer dizer, é muito difícil, né? Não é difícil, não é impossível, mas você vê uma Clarice, você vê uma série, mesmo Adélia Prado, você vê uma série de poetas, né? No Brasil, e você vê um João da Cruz, você, né, com linguagens diferentes, muitas vezes estão falando de coisas muito próximas, né? O Tino gosta muito do Guimarães, né? Que abrem horizontes para a gente perceber e também reler o próprio João da Cruz, né? Eu acho muito rico isso tudo. Né? Mas, em todo caso, mostrando que a gente é uma humanidade que, como seres humanos, nós podemos compartilhar as nossas buscas, né? Tendo as diversas pertenças, diversas compreensões das coisas, nós podemos dialogar num nível de profundidade em que essas diferenças, literatura, mística, psicologia, catolicismo, muçulmano, sufi, essas diversidades, de alguma maneira, existem, são importantes, mas desaparecem, de modo que impedem, né, o diálogo. Né? Mas eu gosto de pensar o cântico espiritual também, assim como ele é fundante em João da Cruz, na experiência dele, eu gosto de pensar o cântico espiritual como uma verdadeira fundação do próprio ser humano, né? Uma refundação de si. Ele está narrando uma pessoa que entra num percurso, e nesse percurso, movido pelo amor, ele vai, de alguma maneira, enfrentar, passar por várias paisagens, fazer uma jornada longa, e, de alguma maneira, ele vai se refundar. Né? Vai se refundar para renascer uma pessoa com uma certa abertura aí para várias dimensões da vida, ou dessa vida pulsante que está aí aberta para todo mundo, né? Dependendo da nossa posição. Né? E, em todo caso, só voltando, né, o cântico espiritual ele começa com um desejo, né, descrito lá na amada, antes ainda de ser esposa, né, ela compara a experiência dela com a experiência de ver um servo que a atrai, mas esse servo, quando ela se aproxima, sempre foge, né? Então, é um servo que provoca, que gera o desejo, mas que o tempo todo ele desaparece. E aí a amada sai nessa busca desse servo, né? Que já no início do cântico espiritual, aí João da Cruz fala, ele está dentro, né? Mas é um tá dentro, não um tá dentro intimista, né? Porque é um tá dentro que não nega o que está fora. Não nega a natureza, não nega a história. E lá no final do cântico, essa natureza, a história e o serviço aos outros reaparece. Então não é um intimismo, né, de eu ficar dentro de mim e o mundo fora não presta, eu estou fugindo do mundo, uma fuga mundi, não. Mas é um estar dentro de si que ressignifica o exterior, o mundo, que o lê numa perspectiva mais ampla, sob outros olhares. Né? Essa experiência do matrimônio espiritual, ela vai permitir um retorno à natureza, um retorno à história, um retorno ao serviço social, coletivo, solidário, de compromisso com os outros, mas um retorno com um olhar diferenciado. Tá? No fundo, ele está falando isso. Então, é uma experiência que Deus está dentro, mas é um Deus que está dentro, mas que está fora também, e com um olhar diferente eu encontro fora, e no fora eu consigo unificar, de alguma maneira, essa diversidade de expressões que existe por aí, né? Por aí, né? Em toda a realidade. Né? Mas vamos avançar. Então, como o Faustino sugere, tentar pegar um pouquinho as estrofes do cântico, tá? Do Mauro já leu aí a 22, e eu vou começar com ela. Então, entrou, enfim, a esposa no horto ameno por ela desejado. Parte do que eu tentei me ater, já que o Faustino seria o professor,
eu tentei me ater ao capítulo que ele, Faustino, escreve nesse livro, nas Teias da Delicadeza, tá? Em que ele tem um comentário do Cântico Espiritual. Então eu tentei me ater muito ao que ele fala aqui, para, de alguma maneira, ser fiel à sua fala, né? Porque era um espaço da aula dele. Então, de alguma maneira, né? É lógico que eu tenho meu jeito, meu estilo, mas de alguma maneira manter fiel a ele, né? E o Faustino Teixeira faz uma interpretação muito bonita. Esse horto é o próprio amado, né? Se antes, na estrofe 16, se eu não me engano, aí eu tenho que conferir aqui, né? O horto é o lugar do encontro, ou o lugar que a esposa quer receber o amado. Agora ele é o próprio amado onde ela entra, né? Então, já indicando o que João da Cruz pensa pela união mística. União mística é adentrar-se, e isso ele vai desenvolver nessas 18 estrofes que ele fala da união mística. É um adentrar-se continuamente na própria vida do amado, né? E ao adentrar, vai se viver relações de uma ordem de conhecimento, vai falar em ciência secreta, sabedoria mística, que tem sabor, então vai falar de um certo tipo de conhecimento, mas vai falar de um certo tipo de amor nessa interação entre amado e amante, né, esposa e esposo, e ao mesmo tempo vai falar de uma entrega. Então a esposa descreve muito que agora já, diferentemente da canção 3, da canção 4, que ela está com medo dos enganos do mundo, das tentações do demônio, da carne, né? Ele vai tentando descrever dimensões do ser humano que, de alguma maneira, podem desfocá-lo desse caminho, tá? Desse caminho de realização profunda, né? Porque um consumismo, né, me desvia de uma realização profunda. Uma vida superficial, idem, né? Uma vida injusta, não inclusiva dos outros, a diversidade, idem. Então, quer dizer, de alguma maneira é um processo de ir desbastando todos esses elementos para se focar nessa relação amorosa com o amado, que depois transborda na relação amorosa com o cosmo e com as pessoas, né? Então, esse elemento está ficando para trás, inclusive os verbos que João da Cruz usa vão indicar isso. Ele, quando aqui eu não vou saber precisar muito, né? Eu estava fazendo um estudo recentemente, estudando os verbos do canto espiritual, como, a partir desse momento da união mística, ele começa a usar mais verbos no presente. Mais tarde, ele vai falar de verbos no futuro, de alguma coisa que ele quer que vá para além ainda do que vive com união mística, né? Ou seja, ela é interminável, ela pode, e aí na vida após a morte, né, continua todo esse processo também, e é onde ele vai entender que se realiza plenamente. E quando ele fala dos desafios anteriores, ele usa verbo no passado. Então, de alguma maneira, já se vive um certo repouso, palavra muito comum nessas estrofes todas que vão aparecer também. Repouso, descanso, né, protegida, né? Então, como estou protegida nesse ambiente pelo amor do amado, eu posso repousar nele. Antes não, antes há todo um clima ainda de uma busca, de uma angústia pela ausência, de um receio de errar, de um receio de cair na tentação, ou, né, vai enfatizar um pouco esses aspectos, né? E já na estrofe 23, ele continua de uma forma também muito bonita, sob o pé da macieira, ali comigo foste desposada. Esse ali é interessante, ele usa várias vezes no cântico espiritual, sobretudo nessa parte que ele fala da união mística. O ali, né, na verdade é um ali que não é lugar nenhum, mas é muito típico da mística também, esse lugar do sem lugar. O Ibn Arabi vai falar em morada da não morada, né, porque justamente ela não se prende a nada e se abre a tudo. Então você não pode classificar, é esse lugar, é aquele lugar. Não, é um ali que é tanto dentro, que é fora, e que é no próprio amado também, e que é na natureza, né? Nesse ali, comigo foste desposada. Ali te dei a mão e foste renovada, onde a primeira mãe foi violada. E João da Cruz vai interpretar relacionada a Eva. Então essa árvore da macieira, né, não é uma árvore ingênua, ele usa com sentido, né? E no pé dessa árvore, a união é tão profunda que mexe, inclusive,
né, no que na teologia dele é o pecado original, né, as marcas dessa imperfeição humana, dessa condição humana que estão ali, mexe profundamente nelas, né? E então aqui João da Cruz está falando do que é, desculpe, esbarrei aqui no computador, do que é a união mística, né? Eu entendo que há duas dentro dessas tradições, tá? Estou pensando aqui no sufismo também, duas grandes concepções de união mística. Faustino usa aqui a unitas indistincionis, né, que é a união sem distinção de pessoas. Então, alguns místicos do sufismo insistem nisso, né, o Alage, o próprio Ibn Arabi, né, Alage vai falar Anal-Haq, eu sou a verdade, ou eu sou o real Haq, né, que pode ser também traduzido como real, que é a noção que eu gosto mais, né, dizendo que de Alage não existia mais nada ali, só existia Deus. Ele acaba sendo morto depois por causa disso, por causa de uma incompreensão desse tipo de fala, né? João da Cruz fala o tempo todo que a pessoa vai se tornar Deus, tá? Ela se torna Deus, ela se torna divina, ela assume uma condição teomórfica, para usar uma linguagem mais islâmica, né? Mais sufi. Mas ele fala sempre Deus por participação e, sobretudo, nos seus comentários, no poema não. No poema ele dá a ideia dessa unitas indictiones. Nos comentários, tá, ele faz diferenciações igual Teresa também. Então ele vai falar de união de vontades. A vontade de Deus e do ser humano se torna uma só, não há mais diferenças, né? Porém, essencialmente, continuam dois seres, porque Deus é de uma ordem essencial que o ser humano não é. Tá? Então acabam tendo duas visões aí presentes. No poema ele ousa mais. Lúcio Lopes Baralt traz muito isso, né? Na prosa, ele põe algumas exceções, porque está um pouco também dentro da teologia católica. A gente tem que pensar que está um problema, um momento aí de Inquisição e tudo, e que não podia também se arriscar muito nessas questões, tá? Mas ele vai falar de união, mas uma união muito forte, em que eu me torno Deus por participação. Participo da divindade de Deus, unindo, acolhendo toda a vontade dele, quer dizer, me torno um em termos de pensamento, de desejo, de vontade, né, de atitude, né? Então minha atitude também se torna divinizada, tanto em relação aos outros, como no lidar com os problemas, com as questões da vida, né? Só para registrar, Carlos, que entrou Sim. na sala de aula um aluno ilustre, senhor Faustino Teixeira. Pelo jeito que eu vejo dele, Está dizendo aqui, tudo certo. Dizendo, alegria de ver o Mauro Frederico, e está dizendo, está maravilhoso, sinto-me orgulhoso. Então tá aí, o mestre é seu discípulo. Grande mestre. Essa é uma das jornadas mais maravilhosas da vida do discipulado, né? Que é ver o discípulo indo lá na frente e você poder ficar aqui contemplando, né? Todo professor tem possibilidade dessa experiência maravilhosa, né? Sim, sim. Eu fiquei feliz de ter visto Faustino, Pablo Benedito, que me acompanhou lá na Espanha, com quem eu tenho contato até hoje também, né? Então é muito legal a gente pensar nessas coisas, né? Mas é isso. Que bom, Faustino, que deu tudo certo e vai continuar, né? Indo um pouquinho mais adiante, nós temos mais uns 10 minutinhos, né, Mauro? Eu vou tentar ao tempo né, certinho, tá? Na estrofe 24, João da Cruz já começa, nosso leito é florido, aí lembra que lá na canção 3, ele não quer pegar as flores, aqui as flores são parte, pela beleza, pelo seu perfume, pela sua delicadeza, que aí, de alguma maneira, tudo aponta para uma série de atributos que João da Cruz vê no divino, né? Suavidade, a sua intimidade, o seu segredo, o seu perfume. É muito interessante, eu não comentei, né? Tinha pensado até em comentar, acabei não comentando. João da Cruz usa muitas metáforas dos nossos sentidos. Por isso que eu falo que não pode ser pensado como uma interiorização, como muitas vezes tem um certo intimismo hoje. Não, os sentidos estão muito presentes, ele não nega o corpo. Ele não nega, apesar dele chamar a pessoa de alma, ele não entende que a gente é uma alma penada, ele entende que a gente é um todo, que é um corpo
né, espiritualizado, com sentidos, e boa parte dos sentidos que ele usa tem muito a ver com o gosto, com o sentido gustativo e com o olfativo. Porque, de alguma maneira, ele usa outro sentido, como ver. Ele usa, eu vejo as lâmpadas, né, esqueci o adjetivo que dá, as lâmpadas de fogo, eu vejo, mas quando eu sorvo, quando eu bebo, né, eu introduzo dentro de mim. Quando eu cheiro o perfume, eu ponho dentro de mim. Quer dizer, de alguma maneira, são metáforas que apontam para uma grande interioridade e para uma grande capacidade de absorver, né, de entrar, não é algo distante que eu vejo ou eu ouço e a fonte do ruído ou o som tá longe, tá dentro, né? Então, o nosso leito florido, né? E aí ele vai de paz edificado e vai, né? Após as suas pisadas, na estrofe 24, então, alguém que está no rastro do amado, né? E que nesse rastro vai se deparar com um conhecimento cheio de suavidade. Eu gosto de pensar um pouquinho, não tem tempo de falar nisso, né? Na minha tese eu tentei usar pouco, acho que eu preciso desenvolver um pouco mais, quero ainda voltar a pensar sobre esse assunto, né, de refazendo alguns textos, né, a cardiognosis, o conhecimento do coração, né, que é um conhecimento da interioridade, mas é um conhecimento cheio de suavidade, é um conhecimento que não é linear da racionalidade, é um conhecimento que passa pelos insights, pela intuição, é um conhecimento que surge da conexão, não surge de um processo racional muitas vezes distante, que é lícito, né, no ambiente acadêmico eu tenho que fazer isso, com frequência, mas na vida, não só na vida religiosa, né? Eu tenho filhos, na vida com os meus filhos, com meus amigos, no contato com a natureza, quer dizer, é um conhecimento que nasce justamente da troca conectiva com o mundo que está dentro, que está fora, que está ao nosso redor, né? Que não está fechado somente em mim enquanto indivíduo, né? E nesse processo de seguir as pegadas, os rastros do amado, tanto na natureza, mas dentro de si mesmo, e aí eu sigo novamente o texto de Faustino, né? Se recebe as visitas íntimas do amado, que vão ser toques de centelhas, toques que queimam, que inflamam, mas ao mesmo tempo toques que parecem beber um temperado vinho, né? Que incendeiam, que embriagam, né? E aqui, na estrofe 26, ele fala isso, na interior adega do amado meu bebi, né? Que coisa bonita, né? Bebi e me satisfiz, né? E aí eu cito Faustino, né? No texto dele, como ocorre em qualquer estado de embriaguez ou borracheira, a bebida vai tomando conta de todas as veias do corpo e a pessoa se transforma, né? Ela já não é mais ela, né? Assim também com a amada, tomada pelo amado, embriagada pela divina comunicação, ela se transforma em Deus, né? E aí, quando saía, uma expressão, na noite escura aparece muito, na noite escura o sair é entrar dentro de si, né? Sair sem ser notada, entrei dentro de mim, porque dentro de mim não se nota, né? Nem Satanás, nem o mundo, nem as pessoas, nem nada, porque eu entrei, né? Aqui, quando saía por toda aquela várzea, já nada mais sabia. Na linguagem dos pássaros, de Atar, tem um dos vales, que é o Vale da Perplexidade, né? Diante da experiência, o Vale da Perplexidade vem depois do Vale da União Mística para Atar. O Vale da União Mística é o quinto vale, a Perplexidade é o sexto, e o último vale é o da aniquilação. A aniquilação e a manutenção no simurgue, no pássaro, né? Naquele pássaro, né? E a perplexidade justamente é um saber sem saber. Tem um texto de João da Cruz muito bonito que ele fala assim: nessa via, quanto mais sabendo nós vamos, mais distante nós estamos de saber. E quanto mais não sabendo, nós podemos ter certeza que mais nós estamos sabendo, né? De alguma maneira é um oxímoro, né? Essa contradição com a qual João da Cruz trabalha muito. E aí no 27, João da Cruz já vai. Ali me abriu seu peito. E ciência me ensinou muito deleitosa, ao prazer novamente. Então o doutor do nada, né? Fala de prazer, fala de deleite, fala de gosto, né? E fala disso. E a ele em dom perfeito me dei sem deixar coisa. Então, quer dizer, diante da ciência, diante do meu... Primeiro que ele já me deu. Tem uma frase muito bonita da Chama Viva de Amor, que João da Cruz diz assim: antes que a amada procurasse o amado, seu amado já a procurava.
né? Isso é bíblico também, né? Mas João da Cruz dá a expressão dele, né? Então, de alguma maneira, o amado já procura. Mas na medida que a amada se dá, ele abre seu peito também, né? Na medida que se ela entrega. E é interessante porque é um cara celibatário, né? Que provavelmente não, nunca namorou, porque ele entra ainda jovem, tem contato aí com os jesuítas, depois entra nos carmelitas, nos chamados hoje calçados, né? Ainda muito jovem, né? Então, e um cara desse consegue falar de um erotismo, de uma relação amorosa de uma forma muito interessante, né? Me dei sem deixar coisa, então lhe prometi ser sua esposa, né? Lhe prometi, mas quer dizer, a união está acontecendo, né? E aí vão dar um certo salto, inclusive pelo tempo, eu tenho mais 4 minutos, né? A estrofe 29, ela volta a falar que ficou perdida, né? Se agora, em meio à praça, já não for mais eu vista nem achada, direis que me hei perdido, e andando em namorada, perdidiça me fiz e fui ganhada, né? Tem um pequeno conto da Clarice que vai falar assim, né? Porque estávamos distraídos, né? Então insiste tudo, só consegui fazer porque estávamos distraídos, né? Então, o que estava perdido, né, de alguma maneira fui encontrado e me achei numa outra perspectiva de, né? E aí eu vou dar um salto só para a estrofe 36, que a amada faz um convite muito ousado ao amado, né? Quer dizer, toda essa expressão de intimidade que ela e o amado vivem propiciam a ela que ela ouse também, né? E expressa seu desejo. Gozemos-nos, amado, né? Vivamos o nosso gozo junto. Vamos nos ver em tua formosura, no monte, na colina, é um tipo de ali também, né? Onde brota água pura, entremos mais adentro na espessura. Quer dizer, continua entrando, então é um processo dinâmico, relativamente infinito, né? Que inclusive na própria visão de João da Cruz, mesmo no paraíso, esse processo de entrar parece até uma coisa trinitária, de pericorética, né? Uma interpenetração contínua, entremos mais adentro na espessura. E ao entrar na espessura, lá estão bem escondidos. Vai falar da caverna que há na pedra. Aqui eu me lembro muito de Moisés, que queria ver a Deus, e Deus o põe numa fenda da rocha. Mas João da Cruz quer ir além de Moisés, ele quer ver a Deus, não quer ver pelas costas apenas, e lá estão bem escondidos, e juntos estaremos, e das romanço mosto sorveremos, né? A ideia do sorver, do prazer, do absorver. E ali, novamente o ali, que ele usa muito, me mostrarias aquilo que minha alma pretendia, que ele sabe muito mais até que eu mesmo. Quer dizer, ali me mostraria tudo que de alguma maneira me realizaria como ser humano, inclusive, né? E logo me darias ali, tu, vida minha, aquilo que me deste no outro dia. Aí, de alguma maneira, relembra, né, algumas proximidades desse servo aí durante o seu percurso, durante a sua história, mas ali, tu, vida minha, né, me darias tudo, né? Então, a união mística, de alguma maneira, é algo de uma ordem do indescritível, né, que somente a poesia, a metáfora, o símbolo pode falar, sobretudo com beleza, né, não é uma coisa não bela, esteticamente bonita, né, mas que descreve de um dinamismo, e que eu acho muito bonito. João da Cruz escreve 18 estrofes sobre a união mística, 18. Quer dizer, ele tem uma sensibilidade que ele pega sutilmente aspectos diversos, diferenciados, de processos que continuam acontecendo. Então, apesar do repouso, apesar do descanso, não é aquela ideia lá no paraíso, o anjinho tocando flauta, e que fica muito chato você ouvir flauta o dia inteiro, né? O tempo todo, eu não sei se vai ter dia, né? Como é que é? Mas é um dinamismo de um encontro que tem uma série de nuances. E aí eu gosto, né, Ibn Arabi, ou todo sufismo, né, vão falar muito dessas sutilezas. Então eu entendo muito que o caminho de João da Cruz proposto aqui é um caminho de sutilização do ser humano, que vai se tornando sensível para perceber toques delicados, para usar a expressão de João da Cruz na chama viva do amor. E aí eu encerro, Mauro, tentando... Maravilha, homem! E é o tema. Maravilha, maravilha, gostei demais. É um aspecto interessante, me chamou a atenção, que você ressalta bem, porque há uma tradição grega, não toda a tradição grega, mas uma tradição que talvez seja a tradição que mais nos chegou,
que é aquela que separa o conhecimento em razão, ou separa a pessoa e separa, portanto, a ideia do conhecimento entre razão e emoção, como dois polos distintos e que a vida passa a ser uma vida de controle da emoção pela razão. O João da Cruz não se filia a essa tradição e os místicos, em geral, não se filiam a essa tradição. Né? Para os místicos, o conhecimento afetivo, o conhecimento do coração, para dizer assim, ele se coloca como algo que está ali para e passo, para dizer o mínimo, com o conhecimento racional. Por sinal, quem vai depois retomar isso, alguém que não tinha nada a ver com religião, é Freud, com a teoria da psicanálise, quando vai mostrar que nós somos muito pouco homens e mulheres de razão. Né? Nós somos mais comandados mesmo pelo nosso processo do inconsciente e das emoções. E aí não é à toa que o texto bíblico vai dizer que o suprassumo do conhecimento é o ato sexual. Né? A palavra que se usa para conhecer na Bíblia para se falar da relação entre homem e mulher, da relação sexual entre homem e mulher, é conhecimento, é conhecer. Né? Então é maravilhoso, porque aí o João da Cruz vai retomar isso, alguém que você falou, muito provavelmente morreu virgem, ele vai falar do auge do conhecimento como um gozo, né? Sim. Presa também. Aliás, Ibn Arabi fala, usando Exupéry, né? Só se conhece bem com o coração. Então, a racionalidade que não está submetida ao coração, ela é um desserviço à humanidade, porque ela desvia o foco, né? E aí dá um tanto de reflexão, que não é o caso agora. Não, eu acho que vou sugerir para o Faustino de você voltar ano que vem. Nós temos mais uma aula amanhã. Amanhã, quando eu estou falando amanhã, gente, só para localizar temporalmente, que esse lugar aqui é um tempo desse tempo, né? Esse tempo da internet. Nesta quarta-feira, ao vivo, dia 16, às 5 da tarde, nós vamos meditar, vamos contemplar o livro A Partida, o filme japonês A Partida, para falar do cinema oriental, com o Faustino e o Petrônio. E aí acabamos por este ano, voltamos em fevereiro. Eu vou recomendar fortemente a Faustino que você volte ano que vem para fazer muitas conversas para a gente aqui. Gostei demais. Tá bom, Mauro. Foi um prazer te conhecer. Eu só conheci ouvindo seus vídeos agora, a primeira vez que a gente interage. Foi muito bom. Legal, muito legal. Faustino, por essa oportunidade. Faustino acertou em cheio ao propor teu nome. Tenho certeza que ele vai querer tua presença aqui outras vezes também. Obrigado. Esse foi nosso encontro dessa 73ª aula do curso de Faustino Teixeira, com a aula ministrada pelo professor Carlos Frederico Barbosa de Souza, professor de Ciências da Religião, do doutorado na PUC de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Valeu, Carlos. Obrigado. Paz e bem, homem. Paz e bem também. Obrigado. Paz e bem, comunidade. Até a 74ª aula, nesta quarta-feira, para falar do filme japonês A Partida, com Faustino Teixeira. Valeu. Tchau.